Olá pessoal, aqui é Amanda Piontekowski do Orientação do Alto e o nosso tema do vídeo de hoje são as gerações, né? Algumas pessoas já devem ter ouvido os termos, né? Os boomers, geração X, os millennials, geração Z, e eu vou trazer um pouquinho sobre essas gerações e a correspondência com o movimento de Plutão pelos signos. Eu já havia dado uma palhinha sobre esse assunto quando eu falei sobre o simbolismo de Plutão em Aquário, mas veio como um brinde, né, quando eu falei sobre as gerações, e acabei não explicitando no vídeo, nem no título, nem nada, simplesmente saí falando, né. É um tema que eu acho muito interessante. É óbvio que eu sempre vou olhar para esse contexto geracional antes de atender qualquer pessoa e provavelmente, né, consequentemente, por quem essa pessoa foi criada, quais foram os hábitos, a visão de mundo, principalmente porque a gente encontra muitos conflitos familiares que são oriundos dessa dificuldade de comunicação entre as gerações. Então eu acho que esse conhecimento é muito bom não só para um autoconhecimento, mas para melhorar também as relações pessoais, principalmente familiares, né? Ou com o chefe, ou com coisas do tipo. Pois bem, no vídeo onde eu trouxe a priori, né, essas informações, foi no vídeo sobre o simbolismo de Plutão em Aquário, tá? E eu trouxe um apanhado um pouco mais distante. Então hoje eu vou reduzir para o que a gente conhece hoje. Então a gente tem bem pouquinho da geração silenciosa, a maioria são baby boomers, né? Até porque foi uma população bem numerosa, né, uma geração foi bem numerosa, e aí depois nós vamos caindo, né, então a gente até chegar na geração alfa, com que a gente começa a interagir, mas ainda são crianças, né, não entraram aí no mercado de trabalho, estão ainda nos estudos, mas tem algumas promessas aí, né. Então é interessante a gente, trazer esse simbolismo também para os signos, né, abrangentes, e a gente vai ter bastante concordância sobre isso, tá. Lembrando que cada autor traz eh, uma variação entre os períodos, né, então tem um período médio mas é claro que, por exemplo, se a pessoa teve uma infância e viveu a adolescência de uma forma mais tardia, ela vai pegar a geração seguinte, né, pode ser que pegue as características da geração seguinte. Eu percebo que quem trabalha com música, toca muito instrumento, tem uma experiência musical, tende a não ter tanto os vícios da geração e tem uma adaptação melhor para entender as linguagens diferentes conforme a geração. Eu acho que tem a ver com a própria modulação cerebral, que ela fica mais saudável, tá? E é o que eu sempre falo, gente, é muito importante tocar um instrumento musical, eu falo para mim mesma, né, que eu tenho uma preguiça, adoro, mas eu fico muito ansiosa, né, coisa da minha geração. Mas é muito, muito, muito saudável, tá? Então, por favor, né, fica a dica. E toda geração a gente vai ter os prós e os contras, né? E algumas gerações podem ter uma rixa maior com algumas em específico, então é evidente. Eu vou falar bem pouquinho sobre isso, né? Um tema assim que pode tocar em algumas feridas familiares ou algumas feridas próprias, mas eu espero que vocês levem isso com bom humor, né? E uma forma da gente estar aprendendo um pouquinho também, entendendo que a gente tem nosso ritmo, nossa fase, nossos momentos, né, e a gente tá aqui para aprender. Então vamos lá, gente. Eu vou começar falando um pouquinho brevemente sobre a geração silenciosa, que é a geração, principalmente antes da Segunda Guerra, né, então a gente vai ter ali mais ou menos até 1939, 1940, né, até no máximo. O pessoal que agora deve estar com uns 80 anos, né, 70 e tanto, mas mais de 80 principalmente, né, que geralmente tem o Plutão no signo de Câncer, tá? Eu sei que é uma população que provavelmente não tenha tanto audiência, mas a gente tem um avô, um vizinho, né, que eu tenho vários vizinhos, meus avós são um pouco mais novos, né, os que estão a minha avó, na verdade, só que tá viva, né, mas geralmente são os avós dos nossos pais, né, quem é mais novo e que me acompanha. Enfim, pessoal bem mais velho que sofreu bastante, né, durante esses últimos períodos. Então é a chamada de geração silenciosa. eh, Normalmente tem o Plutão no signo de Câncer, e é interessante porque Câncer ele é um signo mudo, né? Os signos de água são um signo mudo. Eles não, quando a gente tem o Mercúrio em água, são pessoas mais quietinhas ou com dificuldade de falar, de se expressar.
tendem a ter uma voz mais baixa, né? Vênus nesses signos também pode trazer isso. E é uma geração que passou muita dificuldade, né? Houveram esses conflitos armados, a gente teve muita escassez no mundo, foi uma implementação de novos regimes governamentais, nós tivemos homens indo para esses conflitos, né, mundiais, então as mulheres ali sofrendo, né, por essa distância, enfim, são os veteranos, né? Pessoal que tem bastante dificuldade. E que ainda foi um período em que começou os químicos na agricultura para justamente conseguir ter uma maior alimentação, né, uma maior fonte de renda, mas ainda assim eles conseguiam os alimentos com mais qualidade. Tanto que são pessoas extremamente longevas, né, que a gente ainda tem uma expectativa de vida longa, né, nós tínhamos essa expectativa de vida longa, né, 80, 90 anos, né, é, até tem acho que é a bisa do meu marido, do meu esposo, ela tem o Plutão em Câncer, né? Ela tá com cento e não sei quantos anos, é bem velhinha, ela tá toda ativa, toda serelepe. Nossa, não conheci ela pessoalmente ainda, mas por vídeos, assim, né? Por esses contatos midiáticos. E porque ela reside em outra cidade. Então a gente tem ainda, né, essa expectativa de vida. Foram criados, por mais que tiveram escassez e dificuldades, mas as coisas tinham qualidade, né? Tinham durabilidade, não tinha tanta fármacos e químicos, né? Foi começando a ter no Plutão no signo de Câncer. Então, depois a gente tem o Plutão no signo de Leão, que foi pós a Segunda Guerra. Normalmente a delineação para os baby boomers, né, que tem esse nome justamente porque foi um boom econômico, muitos bebês nascendo, aumentou muito a população mundial, que é de 46 a 1964, né? A gente vai pegar um pouquinho também do Plutão no signo de Virgem. Plutão entrou no signo de Virgem em 1958, então boa parte, obviamente, totalitária do Plutão no signo de Leão até um pedaço do Plutão no signo de Virgem, nós vamos ter esses boomers, que hoje eles estão, em sua maioria, no governo, né? A gente vê vários no governo do mundo todo, tomando as decisões do rumo mundial, né? E aí a gente tem esses mais antigos, que eles têm um pouco mais dessa coisa autoritária do leão, e os de Plutão em Virgem, que eles são mais do processo burocrático, né? No Brasil a gente pegou muito isso, porque o Brasil ele é virginiano, então ele adotou isso com um quezinho tão feliz, né? Com a alegria, aquela coisa, né? Que você entra no site do Detran e quase tem um colapso para renovar a sua identidade. E é tão difícil que é conseguir um agendamento, porque aquele site é uma loucura, né? E tem que pagar não sei o que lá, que daí para liberar não sei o que lá, para daí fazer não sei o que lá, que algumas coisas é pessoalmente, estão querendo migrar para online. É o pessoal dessa geração que inventou isso, né? Então é interessante a gente observar a geração e a atuação nos dias de hoje ainda, né? Então, foi um período ali que a gente teve alguns governos totalitaristas, uns poderes, a gente viu né, a ascensão e a queda de um governo militar no Brasil, né? Então, eles tinham uma educação de qualidade na sua infância e depois, na adolescência, eles tiveram uma grande liberação, né? Na adolescência, que foi vivida por volta dos anos 70. E o que a gente tem de popular nos anos 70, né? Tempo para vocês pensarem como que a gente tem a imagem da juventude dos anos 70. 80 nem tanto, mas 70 como é que a gente imagina, né? A gente teve alguns químicos recreativos, né? A qualidade da música, principalmente do Brasil, como é que era? Os tons, né? As notas, as letras, os festivais, né? Então, principalmente essa geração que foi formada nessa adolescência durante esse período, que havia, né? Por mais que fosse muito tabu, muita dificuldade, ainda não tinha a liberalidade do divórcio, mas começou ali alguns métodos contraceptivos, né? Começou ali, eram jovens que tinham uma família estruturada, que tinham pai e mãe, que davam atenção, que tinham
inclusive um poder aquisitivo de compra muito grande, né? Uma facilidade para serem empregados, porque precisava de mão de obra, estava faltando pessoas, né? Por conta da escassez e das perdas que foram tidas durante a geração do Plutão no signo de Câncer. Então, a geração dos boomers, né, que é o Plutão em Leão e parte do Plutão em Virgem, eles foram criados com o tradicionalismo e quiseram romper com tudo isso. Então, começou-se a falar de divórcio, começou-se a falar de direitos femininos, a mulher indo para o mercado de trabalho, porque precisava também, né, de mão de obra, tinha mão de obra, né, embora não precisasse, porque também tinha recursos financeiros, então algumas ficaram mais em casa. Começou também um princípio, a educação ainda não era tão acessível, mas começou um princípio de melhoria na educação, de querer lutar por isso, e também da questão do emprego, da força da palavra, né? Falava e cumpria e tudo mais, né? Então começou essa grandiosidade, né? É, e e principalmente essa questão que molda essa geração fui criado de uma forma rígida, de que precisava de um emprego sério, precisava pagar as contas, porque o mundo não era fácil, porque eram as gerações que sofreram escassez, né, do Plutão em Câncer, e ao mesmo tempo tiveram muita liberdade depois na adolescência e na vida mais do jovem adulto. Então, quem casou um pouco mais tarde, teve uma adolescência um pouco mais estendida, né? A gente observa que viveu essa adolescência ali nos festivais, né? Liberação de substâncias e químicos recreativos, né? A gente vê as músicas, os recursos financeiros. Então, essas pessoas cresceram. A vida não é fácil, mas achando que a vida não era fácil, mas tiveram muitas facilidades, né? Então é uma geração que teve muita facilidade mesmo. E depois a gente teve uma queda, né? Tanto que a gente vê a geração X logo depois. X porque houve uma queda brusca na natalidade infantil, né? Até porque começaram a ter problemas de fertilidade por conta dos usos dos químicos para ampliar as plantações, né? E também por conta desse abuso, dessa liberdade, né, que a gente teve dos anos 70. Então, a fertilidade caiu muito. Então, muitos não se casaram ou se divorciaram, tiveram bem menos filhos, né? Aí a gente tem, lembrando também que o crescimento de Hollywood, então, filme, cinema, TV, aquela glamouralização, né? da, da juventude e tudo mais. Então, os boomers, normalmente, eles tendem a ter um pouco de dificuldade ali de é, assumir essa responsabilidade, embora cobrem muito dos outros, né? É, enfim, então, no Plutão em Virgem, a gente tem um final dos boomers e um começo da geração X, né? Que a geração X, ela se estende um pouco mais ali, durante esse Plutão em Virgem e pega um pouquinho do Plutão em Libra. A geração X a gente vai ter de 65 até 1980, mais ou menos, tá? é, que foi um período de grande aumento da informática, de sistematização, novos trabalhos, maior acesso à saúde, né? Começou-se também uma preocupação com os químicos, né, nas plantações, uma preocupação com o meio ambiente, porque na geração anterior nós tínhamos os boomers, né, tinham recursos infinitos, era muita água, muita alimentação, muitos recursos, tecido de qualidade, comida de qualidade. Então, houve ali, a princípio, ali nos anos, até os anos 80, algo muito bom. Depois caiu muito, né? Então, a gente teve também o começo dos vegetarianos, né? Tivemos o período dos hippies, flores, né? O jeans, né? Então, teve aumento também da mulher no ambiente de trabalho, fábricas. Tivemos também os sindicatos, defesa do consumidor, dos trabalhadores, né? Então, teve o concurso público, né? A gente foi essa geração de Leão e Virgem que instituiu o divórcio, né? E no Plutão em Libra, que já pega um pouco mais essa geração X, então eles vêm crescendo com esses pais, provavelmente. Faça isso, faça aquilo, é só prestar concurso público que sua vida está feita. Então, eles
procuraram, né, essa alternativa e obedecer ao patrão, ser leal ao patrão, tiveram muitos acordos de paz, embora a gente teve também uma corrida armamentista, né, é, e aumentou muito o divórcio no Plutão em Libra, muito, né? Lembrando que o Plutão ele trabalha com uma dissolução, ele parece que dá um chacoalhão assim em tudo, e só o que for realmente essencial fica. Então, ao mesmo tempo, a gente vai ver as dificuldades e os desafios, né, de gerações anteriores e o que a gente está colhendo de tudo isso. Enfim, então a gente tem ali essa geração X, né, com uma queda muito grande também da qualidade emocional, né, de autoconhecimento, de dificuldade ali com alguns assuntos, diminuiu mais ainda o número de filhos, né? É, enfim, os desafios da geração. Depois nós temos os millennials, né? Que boa parte do mercado de trabalho é composta por millennials, né? Nós temos ali a marca de mais ou menos 1981 até 1996, alguns autores colocam até 1990 no máximo, mas 90, 96, né? 1996 no máximo. E a gente tem a maioria ali do Plutão em Escorpião, porque o Plutão em Escorpião ele foi de 84 até 95, né? Então tem esse apanhado aí desse Plutão em Escorpião, né? Ele ficou bem rapidinho, então pega um pouquinho ali do Plutão em Libra, pega um pouquinho ali do Plutão em Sagitário, mas principalmente o Plutão em Escorpião, porque é uma geração que foi marcada é marcada hoje em dia pela depressão, né? São jovens que quase não têm filhos, que estão com muitas dificuldades para comprar carro, casa, né? Eles normalmente moram com os pais até uma certa idade, vão estar na faixa ali dos 35 até 45 anos é o ápice, né? Mas pode pegar ali dos 30 até os 47, mais ou menos, cerca ali dos millennials, né? Mas principalmente com o Plutão em Escorpião é o ápice desses millennials. Então a gente tem ali, principalmente, então, claro, cresceram com tecnologia, tiveram, às vezes, uma boa infância, porque foi a infância ali dos anos 90, né, mais ou menos, mas houve uma ruptura muito grande, é, final dos anos 80 e começo dos anos 90 e 2000, né, a adolescência, uma ruptura muito grande quando se chegou no mercado de trabalho, porque aí já não tinha mais tanto trabalho assim, falavam para prestar concurso público, mas não é assim que funciona mais, né? Então tem um desacordo muito grande, tentam seguir os passos dos pais. Ai, só estuda, faça a sua faculdade, preste um concurso público e sua vida tá feita. Aí tentaram e estudam e não passam, porque não é mais bem assim que funciona. Tentam novas formas de trabalho, alguns se lançam aí para algum trabalho, mas eles não têm essa autonomia tão grande que as gerações futuras têm. Então, o millennial eu gosto de comparar ele com o filho do meio, sabe? Que ele apanha do mais velho, apanha do mais novo, né? Então, é a geração que está com maior dificuldade, né? Maior dificuldade. A gente teve ali a queda do Muro de Berlim, teve o aumento da DST, né? As coisas assim que a gente sabe, aquela doença lá. No final do Plutão em Escorpião é que teve a cura, ou pelo menos um tratamento para essa doença, né? Que ela foi gestada lá nos anos 70, né? Por conta dessa liberdade aí de relações, né? Então, a gente tem muito aumento mais ainda da comercialização ilícita dos químicos recreativos, né? Enfim, e é uma geração que quebra um pouco com essa vontade de socializar, porque até ali, principalmente a geração X, mas principalmente os boomers, a gente tem a festa de debutante, a festa de encerramento da firma, final do ano, o funcionário do mês, a estrelinha, o parabéns, a confraternização, o amigo secreto, que foi criado tudo nessa geração, principalmente boomer e X, né? Que é uma vontade muito grande de socializar, de gente, alegria e festa, aquela coisa toda, né?
e aí a gente tem uma quebra disso com a geração millennial, porque eles realmente têm aversão a tudo isso e são bem mais individualistas. Claro, na hora do trabalho, é um trabalho mais visto como algo colaborativo, diferente das outras gerações, que era uma fidelidade, uma lealdade ao patrão e uma carreira longa e bem estabelecida. Os millennials, eles já não têm tanto tempo assim para ficar só numa empresa. Começa ali a mudar de emprego, que isso vai ficar mais acentuado nas gerações futuras. Que mais? Então a gente vai ter uma queda gigantesca no número de filhos, no estabelecimento de famílias, muita dificuldade, né, são os pais de pet, né, a geração que é conhecida como trato melhor os meus pets do que os filhos, né, tem essa, bota uma tela na frente do filho depois de um tempo que eles descobrem que não faz bem, né, teve esse aprendizado, uma impaciência, já cresceram ali com muitos químicos na alimentação, então uma dificuldade muito grande de absorção de nutrientes, baixa exposição solar, porque os trabalhos eles ficaram mais ainda num ambiente fechado, então até os boomers eles tinham tempo de lazer, conseguiam viajar, ficavam mais expostos ao sol, os millennials já cresceram praticamente sem conseguir viajar, não tinha muito recurso, não conseguia, família com baixos recursos, né? E foi decaindo muito. É, e aí a gente vai ter a geração Z, que já está no mercado de trabalho, né? É o pessoal que vai fazer 30 anos, né, galerinha? Vai fazer 30 anos, que começa em 97 mais ou menos até 2010, tá? Então, alguns ainda não estão no mercado de trabalho, né? Mas boa parte já está bem inserida no mercado de trabalho. Que é basicamente o Plutão em Sagitário. Plutão em Sagitário foi de 95 até 2008, né? Foram 14 anos. As gerações, elas têm essa média de tempo, tá? E o Plutão também, ele fica de 11 a 20 anos num signo. Por isso que a gente vai ter algo aproximado. E é claro que a gente pode ter modulações desse comportamento com o próprio Urano, por exemplo, né? Então, se a gente tem uma acentuação, uma diferença, o Saturno também dá muita diferença, né? Saturno a cada 2 anos, então um Plutão em Leão com Saturno em Leão, ou Saturno em Libra, vai modulando um pouco esse comportamento, que é o que a gente tem do indivíduo hoje, né? Eu sempre trabalho dentro dessa leitura. Eu vejo a geração, não vou falar para a pessoa, né? Ah, você é da geração tal, aprontou muito na adolescência, né? Sem vergonha. Ah, você tem, né? Cuida mais do seu cachorro do que seu filho, né? Essa sem vergonha, eu não vou falar isso. Até porque vai modular conforme o indivíduo em si, né? Não é todo mundo, é a generalização, uns pouquinhos, tá? Então, voltando aqui para a geração Z, o Zoom, né? A pessoa é rápida, ansiedade, né? Então, os millennials, a gente tinha depressão, na geração Z a gente tem ansiedade. Quem nasceu ali no meio é o mais ferrado do mundo, né? Entre 96, 97, 98, a galera que tá ali, ó, socorro! Pega o pior dos dois mundos, brincadeira, gente. Então, a gente tem uma ruptura, uma quebra, tipo assim, olha, meus amigos mais velhos estão todos depressivos porque não deu certo, a gente não tem mais, não tem como ficar estudando, né? A gente teve, claro, na época de 96, 97, aumentou o número de faculdades, né? Até 2010, nossa, muito ensino público, só que também caiu muito a qualidade de ensino, convenhamos, né? Caiu muito, não é igual no período dos boomers, onde eles tinham até francês, né? Eles tinham ali realmente que aprender aquele conteúdo. Aí a gente foi tendo uma ruptura ali de pensamento crítico, embora os zoomers eles tenham uma é, uma busca maior ali por questionamentos, acesso à informação, porque eles já cresceram com muita tecnologia, então tendem a ter muita facilidade. Pode reparar que as gerações anteriores têm uma dificuldade muito grande, né? São aqueles que constroem o banco só para eles frequentarem, né? Quem vai no banco, né? É o pessoal, são os boomers. Eles mesmos fazem para eles mesmos usufruírem, né? Porque quem é mais jovem a gente vê os bancos mais modernos, né? Principalmente a Nubank, que ficou tão famosa, é um banco que tem a maioria millennial, mas agora muitos zoomers, né? Porque
né, maior facilidade, né, eles preferem um bom atendimento online, não querem perder tempo. Então o finalzinho dos millennials e os zoomers, principalmente, eles têm uma pressa muito grande, eles não querem perder tempo. É o pessoal que vê vídeo acelerado, que foi muito alto, aquela coisa do Reels e não sei o que lá, e vídeo curto, né? É, a gente teve um aumento das seitas religiosas, né? As vertentes religiosas diferentes, a gente teve o aumento das igrejas protestantes, é, a gente teve um questionamento ali sobre algumas é, é, formas medicinais que surgiram. Eu vou falando assim, tem algumas coisas que eu fico meio travada ainda, porque eu não sou muito boa com, com esse excesso de informação e qualidade de informação que a gente tem aqui, né, nas redes sociais, que é maravilhoso, sensacional. Fico até nervosa, meu, gasta toda a minha energia cerebral só para pensar palavras semelhantes para que o algoritmo me facilite, né, eu não perder meu canal. Ai, gente, sensacional isso. Enfim. Então, esse Plutão em Sagitário, esses números, né? Então, a gente tem um período que houve uma facilidade na educação, todo mundo tem acesso à educação, muitas vacinas, né? Principalmente anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, 2000, muitas vacinas. Então, isso gerou ali uma outra qualidade de ser humano, né? A gente vê que nascem já com uma deficiência de nutrição, porque teve uma queda na qualidade dos alimentos brusca. Então, são pessoas que logo jovens têm alguma deficiência de vitamina D, vitamina B, B12, queda muito grande, né? Não tem mais os sisos, né? Às vezes nem desenvolve os sisos, demora para cair os dentes. A geração alfa, eu vejo que tem muito isso, demora para cair os dentes. Enfim, bem diferente, né? Bem diferente. Enfim. É, a geração Z também, além de não ter paciência para porcaria nenhuma, também não tem paciência nem para filho, mal tem paciência para planta. Então é, eles migram muito, né? Os que estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho, eles que têm um pouco de energia para fazer isso, geralmente é um trabalho mais tecnológico, é um trabalho às vezes em startups, em projetos, em coisas menores. Tem maior facilidade de colaboração, sim, mas desde que estejam focados para um trabalho, são mais perceptivos, mas também são os que têm a maior crise identitária, justamente porque eles não têm paciência nem para lidar com os próprios pais, então eles não reconhecem as raízes, não sabem quem são, então tem uma. Ó, quem eu sou? Será que eu sou um ser humano mesmo? Será que eu sou um androide? Ou será que eu sou uma planta? Ou será que eu sou isso? Então, é a geração que tem maior dificuldade ali de saber quem realmente se é, né? E de maior questionamento também sobre tudo, porque viu que nada funcionava, muita burocracia, muita chatice, isso aqui não funciona, essa educação tá ruim, não adianta nada, então eles acabam sendo autodidatas, estudando por conta própria, muita informação na cabeça e muita informação precoce. E já pega os millennials e a geração Z. E essa informação precoce num cérebro imaturo e sem vitaminas, eles vão querer o caos, né? Nada tá funcionando, então nada nada é realmente bom. Vamos jogar tudo fora e fazer tudo ao contrário, né? Então, é a geração do contra, né? Final dos millennials, começo dos zoomers, os zoomers aí é do contra. Então, tem essa revolução na forma de se relacionar, não se relaciona, não casa, não sei quem que eu sou, não sei para onde vou trabalhar aqui e lá, então multitarefas, muitos trabalhos, que já começou nos millennials, né? É, então tem, enfim, essas dificuldades. E aí a gente tem os alfas, né? Que são os nenéns agora, galerinha ali que vai fazer, tá ali com uns 13 anos já, alguns, né? Alguns colocam a partir de 2010, né? Alguns colocam ali um pouco mais, um pouco menos, né? Mas para mim eu considero ali a partir de 2010, que é o Plutão em Capricórnio. E é interessante porque o Plutão em Capricórnio ele faz oposição ao Plutão em Câncer, né? Então a gente talvez tenha uma conexão ali entre essas gerações, porque eu vejo que os alfas, alguns ainda são muito jovens para a gente falar, né? Mas eles vieram
caretas, eles vieram conservadores, eles estão já xingando quando jogam, né, online, e xingando assim nível sem censura, né? Que eu não posso falar nada do que eles falam, né? Mas é assustador ver uns garotinhos assim falando, sou depressivo, mora com a mãe, não sei o que lá, vira homem, umas coisas assim, sabe? Geração alfa. Eu falo, caraca, gente. Então eles podem pegar muito ali essa questão do silencioso, da geração silenciosa, né? E tinha esse acordo com a palavra, e vai começar também uma contratação não só pelo mérito educacional, que a gente viu que não funciona. Tem muita gente com uma graduação, pós-graduação, doutorado e mestrado e que não sabe fazer nada na prática, né? Só sabe a teoria, mas não sabe a prática. E olha lá, a teoria é mais ou menos, né? Que era só decorar qual alternativa que era correta. Então, não desenvolveram essa forma autodidata, que as gerações Millennium e X já desenvolveram. Então, as empresas do futuro, né, a gente vê principalmente as de tecnologia, elas têm uma forma diferente de contratação, independente do seu grau de estudo. Você sabe fazer? Sei, fazer muito bem. Ó, faz, resolve um problema e são contratados. Isso aí já são principalmente ali, final da geração X e Millennium, que estão conseguindo já contratar um pessoal de uma forma diferente. E está abrindo espaço ali para uma nova forma da gente entender as coisas. E a gente ainda vai ver muita coisa por aí, né? Com Plutão em Aquário, que a gente já está tendo algumas experiências, né? Vivências aí sobre o que vem. Tem mais informações sobre esses eventos das gerações. é, no vídeo sobre o simbolismo de Plutão em Aquário. E para quem quer mais informações sobre o próprio mapa, sobre a própria geração, a geração dos pais, para tirar essas dúvidas, é só agendar uma consulta comigo. Tem o meu link do meu contato aqui na descrição desse vídeo, que é muito importante a gente saber disso, porque aí, assim, a gente quer escolher uma carreira, um trabalho, e fica assim, meu mãe e pai falou para eu prestar concurso público, alô, 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 será que eu vou? Consegui vaga para fazer economia. E aí, mas eu tô com um trabalho bom pra caramba, eu ganho 2 salários mínimos. Vou largar meu trabalho de 2 salários mínimos para para fazer faculdade de economia? Entendeu? É uma coisa que antigamente cabia fazer isso. Hoje em dia não cabe mais fazer isso, porque, como eu falei, a gente está tendo uma ruptura com essa questão do ensino, né? A gente viu, por exemplo, os millennials vendo o gasto com ensinos como algo realmente um gasto, uma despesa né, inadequada, e os Zoomers, eles já veem o estudo e o ensino como algo totalmente dispensável. O que importa é você saber fazer, você aprender por conta. E a gente vê essas novas formas de trabalho, de trabalhar para si mesmo, né? E não depender tanto de um chefe, né? Que nas gerações passadas a gente tinha ali, tem que ser leal ao seu chefe, fazer carreira, ficar a vida toda no trabalho, né? E depois a gente vê que não é bem assim que funciona. Então, é cada vez mais por conta, mais online, né? Vou abrir minha própria empresa, ou eu vou fazer meu próprio negócio, ou eu vou prestar serviço, né? A gente tem o pessoal da informática, da tecnologia, dos programadores, então eu presto serviço para tal empresa e para outras várias, e eu trabalho para mim mesmo, né? Que são das gerações futuras, é um trabalho diferenciado. Enfim, pessoal, é muito detalhe, muita informação. Eu trouxe um apanhado geral para a gente ver que cada um tem uma forma diferente de pensar, de agir, viveram em contextos diferentes. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração para quando a gente estiver conversando com nossos pais ou com os chefes, né, ou nossos filhos, né? Então é algo bem diferente e que é importantíssimo ser levado em consideração o contexto, que eu sempre falo. Vamos levar em consideração o contexto. Eu fiz um apanhado geral, é claro que, por exemplo, vai ter gente que nasceu em 97, 98, que vai se identificar muito com o Millennium, e vai ter gente ali de 94, 95, que vai se identificar mais com a geração Z. Vai ter um pessoal ali do Plutão em Leão, Plutão em Virgem, que vai ficar bravo comigo e não vai entender meu vídeo. Vai ter gente, mas não tem problema, faz parte. Entendam que é algo mais genérico, é algo mais amplo. Olhem para os seus colegas de um lado, seus colegas de outro lado da sua geração que cresceram com você, observem como eles estão. Você vai perceber que as informações que eu trago aqui faz sentido se a gente olha de uma forma ampla. É claro que cada indivíduo é único, cada contexto é único,
Mas é interessante para a gente se conhecer também e: "Ah, então é por isso? Ah, então é por isso, entendeu, que eu tenho tal e tal mania, ou tal e tal jeito de pensar e faço de tal e tal forma", né. Então isso é importante a gente levar em consideração, tá? Fiquem com Deus, um abraço. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, não deixem de me ajudar aqui no canal curtindo, comentando para aumentar o engajamento, compartilhando para sua mãe, para seu pai, para os seus colegas, né, para ter um pouquinho mais de paciência, com as pessoas de idades diferentes, né. E lembrem-se sempre, é uma média, tá? Para ter mais detalhes, me chama aqui pelo WhatsApp, tem meu contato na descrição, para eu passar as informações sobre consultas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.